Shalom, shalom, meus queridos colegas, amados, que nesse dia a bênção do Senhor esteja sobre cada um de vocês, sobre suas famílias, sobre o ministério que o Senhor tem confiado a cada um. Que a presença do Deus Todo-Poderoso, trazendo clareza, revelação, venha sobre cada um dos meus irmãos que nessa manhã estão aqui se expondo a esse momento tão maravilhoso que Deus tem trazido a nós todos os dias, usando cada um dos seus filhos e filhas que têm dito sim ao chamado divino, ao comissionamento, para estar nesse tempo tão difícil que vivemos, sendo canais de bênção. Eu louvo a Deus pela vida da Insegec, louvo a Deus pela vida da apóstola Valnice Milhomes, a vida da apóstola Raquel, todos os apóstolos, pastores, todos os comissionados nesse ministério do presbitério da Insegec, que todos sejam nesse dia abençoados pelo Pai. O Senhor tem nos falado, a cada mês entramos por portas que foram abertas por Yahvé. E nesse 12º mês do ano de 2025, nós estamos entrando pela porta da adoração. E queridos, esse é o nosso chamado primeiro. Sermos adoradores de Yahvé. Em todas as esferas, em todas as áreas da nossa vida, sejamos adoradores. Porque o Pai procura esses adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E no dia de hoje, o 12º dia desse mês, nosso tema é falar sobre adoração em comunhão. E quando falamos sobre comunhão, falamos de algo que nos é compartilhado, e algo que é comum a nós. E Deus, Ele nos chama para esse lugar de comunhão, esse lugar de estreitamento, de relacionamento íntimo, de estarmos intimamente ligados ao Pai. E Deus falou profundamente ao meu coração na primeira carta que o apóstolo João escreveu. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa manhã. Diz assim a palavra do Senhor. A primeira carta, versículo 1, diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos apalparam da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e fomos testemunhas, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e foi manifestada a nós. O que vimos e ouvimos, vos declaramos, para que também possais ter comunhão conosco. E verdadeiramente a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E estas coisas vos escrevemos, para que a vossa alegria possa ser completa. Então esta é a mensagem que dele ouvimos e vos declaramos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se nós dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz,
assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos nenhum pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém, meus amados? Essa palavra é muito profunda e nos fala ao coração, pois João ele começa a trazer uma expressão de uma experiência, de algo vivenciado, desse nível de comunhão com Jesus, tão profunda, de ver, de ouvir, de apalpar, de estar perto, de assentar à mesa, de comer junto, de não ter receio daquilo que se fala, daquilo que se expressa diante de Jesus, pois entendia que Jesus é o elo que nos liga e que nos leva de volta a essa comunhão com o Pai. E João ele fala que foi em ter essa comunhão com o Filho que ele também foi levado a ter comunhão com o Pai. E essa mesma experiência ele agora transfere para aqueles que estariam ouvindo seus relatos, seus escritos, suas experiências. E essa transferência de experiência também trazendo um caminho aberto para um chamamento para esse nível profundo de comunhão com Jesus, com o Pai e também intimamente entre nós, como irmãos, como parte do corpo de Cristo, como chamados a esse lugar de estreitamento, de ouvir Deus, de ver, de sentir, de apalpar. E ele começa a falar que se esse nível de comunhão que temos com o Pai e que temos com Jesus, que temos com o Espírito Santo, se esse nível de comunhão ele não transpor a este lugar de intimidade com Deus, de comunhão com Deus, e também ser levado aos nossos relacionamentos interpessoais, aos nossos relacionamentos com os nossos irmãos, ao nosso relacionamento entre nós. Então, algo está deficiente em nossas vidas. Então, quando entramos pela porta da adoração em comunhão, precisamos entender que Deus ele nos chama para esse nível. Um nível muito mais elevado. Um nível que nos leva a entender que nós precisamos sim quebrar todo e qualquer nível de barreira. Porque Jesus ele veio e ele entregou a sua vida. Ele destituiu de tudo. Ele se fez homem para vir a essa terra e ser um homem também, 100% Deus, 100% homem, para comungar conosco. Para entrar nesse nível estreito de comunhão, de entrar na vida do homem, no cotidiano do homem e revelar o Pai, e revelar a Deus. E queridos, é tão sublime. E quando nós entendemos e acessamos esse lugar, acessamos essa comunhão,
nós entramos em um nível profundo de adoração. Porque não é uma adoração apenas de lábios, de cânticos, mas é uma adoração de estilo de vida. É uma adoração que transpassa ao âmbito apenas da congregação ou de estar juntos para adorar a Deus, mas estarmos juntos também em níveis de comunhão profundas, que ultrapassa o ambiente do templo, que ultrapassa o ambiente de uma reunião onde nós nos encontramos. Mas entendemos que estamos intimamente ligados, porque estamos em Cristo, porque fazemos parte de um corpo. E meus queridos, é este lugar que o Senhor nos chama. Quando entramos pela porta da adoração em comunhão. Não podemos ter uma comunhão estreita com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, e não estarmos à vontade entre nossos irmãos. E não poder comungar com eles ou deixar que qualquer outra coisa nos separe. Esse é o tempo de Deus na nossa vida, de unidade, de estreitamento, para acessarmos algo maior, extraordinário da parte do nosso Deus. O fundamento da nossa vida cristã é esse relacionamento de intimidade. É desse relacionamento que cresce a obediência aos mandamentos divinos, que envolve uma devoção e uma adoração a Deus profunda e nos leva a essa ética cristã de sermos até mesmo confrontados quando fizermos ou agirmos diferente daquilo que esse âmbito de adoração e de comunhão com Deus nos leva a ter e a ser. Na mesma carta de João, no capítulo 2, versículo 10, diz assim: aquele que ama seu irmão está na luz e não há nele ocasião para tropeço. Quando amamos, entendemos que aquilo que não queremos para nós, também não transferimos. A adoração em comunhão é um chamado de Deus para nossas vidas. E essas portas, elas nos levaram a despertamentos, a um lugar onde precisamos realmente sermos chacoalhados e olhar para nós. Temos muitas vezes olhado para o mundo, para como está o campo na política, como está lá fora. Mas quando Deus abre essa porta da adoração pela comunhão, Ele está dizendo para nós que a experiência que temos com Ele, na intimidade, na comunhão, vai mudar a mim, vai mudar você, e aonde quer que chegarmos, podemos transferir, porque não é algo que recebemos, mas é algo que vivenciamos. É experiência vivenciada, o que vimos, o que ouvimos, o que apalpamos, o que contemplamos com os nossos olhos. Isso ministramos a vós. E ele fala o propósito dessa transferência
é para que possais ter comunhão conosco. E verdadeiramente a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então havia uma convicção tão profunda dessa comunhão com o Pai e com o Filho. Uma convicção vivenciada, que estava ali ligada intimamente. Uma convicção medular, que fazia com que João escrevesse para aqueles que iriam estar diante daqueles inscritos e para nós nesse dia. A verdadeira comunhão vai também levar a outros a chegar nesse nível, a estar mais profundamente ligado com o Senhor. Queridos, comunhão são laços estreitos de afinidade que Deus estende ao seu povo. Está intimamente ligado, recebendo da vida de Jesus, tendo comunhão com Ele e liberando sobre os outros. João também escreveu no seu Evangelho, no capítulo 15, o discurso de Jesus, a pregação de Jesus, declarando que Ele mesmo é a videira e nós somos os ramos. Se estamos ligados, e eu quero nessa manhã tirar esse si e declarar: nós estamos ligados em Cristo Jesus. E porque estamos ligados nele, a vida dele, a mesma qualidade de vida que está em Cristo, também está em nós. E sendo assim, nós precisamos evidenciar os frutos de uma comunhão, os frutos de uma afinidade, de uma revelação, de um entendimento de que somos um em Cristo Jesus. E as nossas atitudes adorarão ao Pai, alegrarão a Jesus, glorificarão a Ele, pois o próprio Espírito Santo que habita em nós também tem esse ministério de glorificar a Cristo. E que a minha vida e a sua vida glorifique a Jesus. Em todo âmbito, em todas as áreas. E possamos viver esse estilo de vida de adoração. Não é fácil, queridos, eu sei. Porque muitas vezes isso lida com o nosso eu, nossas convicções, nosso ponto de vista, aquilo que entendemos. Mas nós somos chamados a ver, a ouvir e a apalpar a Cristo. E a deixar que flua através de nós a vida ressurreta de Cristo, a vida glorificada de Cristo, a vida posicionada de Cristo, que está assentado no mais alto e sublime trono, acima de todos os poderes, principados, potestades. Ele nos eleva a esse lugar. Então que os nossos olhos sejam descortinados. E possamos sim viver esse nível de comunhão que adora. Esse nível de comunhão que exala um cheiro suave, um bom perfume, agradável, aonde quer que chegarmos. Isso não quer dizer que não iremos passar por níveis de confronto. Sim.
nesse mesmo capítulo, aonde Jesus fala que ele é a videira e que nós somos os ramos, que se permanecermos nele, ele permanecerá em nós e nós iremos dar frutos que glorificam ao Pai. Jesus também ali fala da poda e fala da correção. Então iremos sim, nessa porta, nesse nível profundo de comunhão, passar também por níveis de confronto, de aperfeiçoamento, mas tudo isso faz parte. Mas não podemos deixar que a nossa comunhão, nem com Deus, nem com Jesus, nem com o Espírito Santo, muito menos com as pessoas, com os nossos irmãos, sejam interrompidas. Queridos, que nesta manhã, de entrar por essa porta da adoração, possamos refletir acerca dessas coisas. Se dissermos que amamos a Deus e aborrecemos os nossos irmãos, mentimos. E a vida de Deus não está em nós. Eu quero também, nessa manhã, deixar para a nossa meditação o Salmo 133, que nos fala do resultado desse nível profundo de comunhão. Salmo 133 diz o seguinte: eis quão bom e quão agradável é para os irmãos habitarem juntos em união. É como um unguento precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desceu a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o orvalho que desceu sobre os montes de Sião, pois ali o Senhor comandou a bênção, a vida para sempre. Então o salmista Davi, ele fala sobre algumas expressões de bênçãos derramadas. E nós entendemos que o abençoador, ele é maior do que aquele que recebe a bênção. E Davi, ele começa a declarar que essa bênção, ela vem do alto, ela vem de Deus. Quando ele encontra um ambiente onde os irmãos habitam em unidade, em união. Queridos, unidade não nos fala de uniformidade. Nós somos diferentes. Deus nos fez assim. Temos temperamentos diferentes. Somos pessoas que temos ensinamentos, culturas diferenciadas no nosso âmbito familiar. Mas em meio a todas essas divergências, nós temos a palavra de Deus como a nossa única regra de fé e de prática. Fé é tomar a palavra de Deus por verdadeira, por parâmetro, por trilho seguro, no qual nós tomamos tudo o que temos de bagagem e colocamos diante do crivo da palavra de Deus. Para andar nessa comunhão, nessa unidade, onde o salmista Davi declara, Deus ordena a bênção, e ele traz alguns exemplos. E um dos exemplos é falar sobre a unção, sobre o óleo, sobre a gordura, sobre a capacitação
que desce sobre a cabeça de Arão, sobre o sacerdote. Desce e toma todo o seu corpo. Desce pela barba e continua descendo e continua tomando todos os lugares até chegar à orla das suas vestes. O salmista também aqui declara que esta bênção ordenada por Deus é como o orvalho de Hermon. É como o orvalho que desceu sobre os montes. O degelo do Hermon que vem descendo as suas águas e fertilizando a terra seca, trazendo vida. Quando Isaac abençoou a Jacó, ele fala sobre esses elementos que é Deus quem traz de bênção. Ele fala sobre o orvalho, ele fala sobre a fertilidade da terra como bênção de Deus, como bênção liberada de Deus sobre nós. E o salmista aqui está falando que essa bênção é ordenada pelo Pai, quando um ambiente de unidade, de comunhão, ela é encontrada. Então Deus nos chama a esse lugar para sermos abençoados. E por fim ele diz que desceu sobre os montes de Sião, pois ali o Senhor comandou a bênção, a vida para sempre. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus, queridos. A bênção de Deus derramada sobre nós como corpo da Insegec, como corpo dos presbíteros, de todo o presbitério. A nossa unidade, a nossa comunhão com Deus e entre nós vai liberar as bênçãos do Senhor sobre nossas vidas. O Senhor ordena a bênção. Foi de lá do monte Sião, em Jerusalém. Jesus veio. Jesus derramou a sua vida sobre nós. O Senhor ordenou a sua bênção sobre nossas vidas. Jesus como a fonte de todas as bênçãos. Bênçãos espirituais, bênçãos emocionais, bênçãos financeiras, bênção da saúde. O Senhor ordenou essas bênçãos e elas estão contidas em Jesus. É na pessoa de Jesus. Se estamos ligados com Ele, também precisamos estar ligados em comunhão entre nós. Que possamos refletir neste dia, nesta manhã, e viver esse nível de adoração que a palavra do Senhor nos garante que haverá um liberar sobrenatural da parte de Deus sobre nossas vidas, nossas famílias, ministério. Haverá uma frutificação abundante, porque é nesse ambiente de comunhão, é um ambiente onde a bênção é liberada, é comandada, é ordenada pelo abençoador. Por aquele que tem o maior prazer em nos ver prosperar, em nos ver crescer, em nos ver sermos filhos maduros, filhos que são capazes de cooperar com a comunhão e com a unidade. Filhos que
emanam a vida do primogênito, daquele que venceu tudo, que se deu por nós e que está conosco, pois ele disse que jamais nos deixaria. E ele deixou conosco o seu Espírito, o Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade e que nos conduzirá nesse nível profundo de comunhão que adora. Esse nível profundo de comunhão que nos leva a este lugar alto, a este lugar alto de intimidade. Aleluia, glórias a Deus. Por fim, queridos, em João 15, gostaria de ler também esse texto. A partir do versículo 10, o Evangelho de João. Aleluia. Glória seja dada a ti, Jesus. Exaltamos o teu santo e eterno e maravilhoso nome. A partir do versículo 10 diz assim: se vós guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Estas coisas vos tenho dito, para que a minha alegria permaneça em vós e para que a nossa alegria seja completa. Esse é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de algum homem entregar sua vida pelos seus amigos. Um nível estreito de comunhão. Jesus, ele declarou para seus discípulos e declara para nós nesta manhã: se permanecermos guardando esse mandamento dele, desse nível profundo de comunhão, de estreitamento, nós iremos exalar a adoração. E ele diz que a nossa alegria, ela será completa. Não haverá espaço em nós para tristeza, para amargura, porque estamos diante daquele que tudo fez por nós, que é merecedor da nossa honra, da nossa glória, do nosso louvor, da nossa exaltação. E essa adoração em comunhão, ela não é apenas vertical, mas ela é horizontal. E ela culmina na cruz do Calvário. E ela culmina na entrega de Jesus. Jesus se entregou por essa comunhão. E se queremos entrar e entramos pela porta da adoração em comunhão, nós também precisamos nos entregar e nos empenhar por essa comunhão, queridos. Amém, amados? Que nessa manhã, essa palavra, ela flua de dentro de nós, do nosso espírito, tome toda a nossa alma e seja exercitada no nosso dia a dia, através do nosso modo de andar, de falar, de nos comportar, de ver como o apóstolo João escreveu na sua carta, de ver, de ouvir, de apalpar e de exercitar nos relacionamentos.
Amém, queridos? Eu quero declarar sobre nós, como INSEGEC, como essa igreja chamada pelo Senhor, para trabalhar e formar o caráter da noiva. Faz parte desse adorno, sermos adoradores por excelência. Sermos adoradores que andam na luz e que não permite que a treva encontre em nós lugar de aceitação. Então eu declaro, proclamo e profetizo que como INSEGEC nós crescemos em adoração, em comunhão com o nosso Deus, com nossos irmãos, e por isso somos enriquecidos e abençoados, onde quer que estejamos plantados. A vida ressurreta, posicional, de autoridade de Cristo Jesus, se verá em nós e sejamos exitosos para a glória do nosso Deus e Pai. Amém, amados? Oremos em nome de Jesus. Pai bendito, nós exaltamos o Teu nome. Nós bendizemos o Teu nome. E que o Teu nome seja elevado cada vez mais nas nossas vidas, na nossa maneira de viver, no nosso estilo de vida. E venhamos romper com todo e qualquer apelo de viver uma vida rasa, de viver uma vida ritualística, de viver uma vida religiosa. Que venhamos, Senhor, romper todo e qualquer apelo do mundo, da carne, das circunstâncias, de não romper, Senhor, numa adoração profunda a Ti, aonde o nosso eu dá lugar a um trono de louvor e adoração no nosso espírito, para Ti, Jesus, aquele que se entregou por nós, que deu a sua própria vida. E a Tua atitude, Jesus, foi uma atitude de glorificação a Deus, de glorificação ao Pai, e de abrir um caminho para esse nível profundo de comunhão com o nosso Abba, com o nosso Pai. Que possamos ser, Senhor, encorajados, enriquecidos, despertados para andar neste caminho que o Senhor abriu, nos empenhando profundamente a ser também canais dessa comunhão, a estarmos unidos em um só corpo, em um só propósito, que adora a Ti, Senhor. Não somos religiosos, somos filhos, e que o Filho seja evidenciado na nossa comunhão, na nossa vida. Que a declaração que Jesus fez diante dos seus apóstolos, diante dos seus discípulos, ecoe também de dentro de nós. E que possamos declarar que guardamos os Teus mandamentos e permanecemos no Teu amor, do mesmo modo
como, Senhor, Tu guardaste e permaneces no amor do Pai. E a nossa alegria, ela seja completa, porque iremos vivenciar a Tua bênção sendo derramada sobre nós como corpo, Senhor, da INSEGEC. A Tua bênção sendo derramada como o óleo era derramado e foi derramado sobre Arão. A gordura, as riquezas, e a terra dará o seu fruto. Porque Tu derramarás a bênção, Tu ordenarás a bênção sobre nós, sobre cada ministério, Senhor, sobre cada filho Teu, aonde eles estiverem posicionados. Seja ordenada a bênção do Senhor, fazendo com que toda esterilidade seja removida. Possamos nos assentar à mesa com o Pai e desfrutar dessa comunhão estreita e profunda que nos revela, que nos anima, que nos estimula, que nos faz frutificar, que nos poda como quando precisamos ser podados e que nos leva a esse lugar de glorificação e de adoração profunda. Essa é a nossa oração nesta manhã, Senhor. Somos escoltados pelo Teu Espírito a um lugar de adoração e comunhão. E essa comunhão é com o Pai, com o Filho e com os nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém, amados? Que Deus abençoe cada um de vocês e que estejamos ávidos para estar neste lugar. E ali neste lugar nós nos encontramos, porque eu sei que você também está ali. E ainda que estejamos em territórios diferentes, em geografias diferentes, nós somos um só em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe, queridos. Um beijo no coração de todos.